de repente cerrou os dentes com uma expressão séria. Droga? Espero que aquele velho Yanchan não pregaria peças em nós. Zhang e expire profundamente pelo nariz. E deu um tapinha no ombro dele. Faça o seu melhor a partir de agora. Parece que não temos maneira melhor, exceto confiar nele. Zhang começou a se familiarizar com o meio ambiente e o perímetro de toda a seita, especialmente em torno da igreja da Catedral de São João. Como líder de sua equipe, ele precisava apoiar o elo mais fraco a qualquer momento. O que implicava que ele precisava entender todos os lugares que um membro de sua equipe seria. Então ele pode exercer sua habilidade, de acordo com o ambiente do campo de batalha. Ele logo encontrou a melhor posição defensiva, em um único olhar. E este era o prédio comercial abandonado, ao lado da Catedral de São João. Tem mais de 100 metros de altura e localizado um pouco atrás da igreja, que estava no centro da seita. É alta, também era conveniente para ele comandar a batalha de sua equipe. E, contanto que ele vá lá, ele pode olhar para baixo de um lugar e confiar em suas habilidades para defender todas as áreas, com um raio de cerca de 4 quilômetros. Também se eles perdessem esta batalha, ele precisava entender a tendência do campo de batalha com o tempo, para facilitar sua fuga junto com toda a sua equipe. Para lidar oficialmente com os zumbis, especialmente os cadáveres blindados de bronze. Shenji pediu a Lu Karen para construir um novo tipo de bala para ele. Um lote de grande calibre, balas perfurantes de armadura para antimateriais. Estavam especialmente equipados. A penetração da bala foi reduzida e pode explodir, soprando qualquer corpo morto-vivo em pedaços depois de atirar nele. Isso tornou mais fácil resolver os zumbis um por um, com um rifle sniper de grande calibre e bombas explosivas. No entanto, quando John veio ao prédio abandonado para inspecionar plano e fazer alguns arranjos necessários no último andar, ele estava para descobrir que havia várias seitas de adoração de mutantes bloqueando seu caminho com muito cuidado. E não estamos permitindo ou qualquer pessoal ele não autorizado a entrar no prédio. Esta é a área proibida de nossa seita de adoração à neve. Por favor, saia. Um guarda mutante da seita que está bloqueando John e disse com uma expressão séria. Área proibida. John mostrou um sorriso brincalhão no rosto. Esse termo o fez se sentir um pouco engraçado. Você leu muitos romances de artes marciais? Depois de toda a seita de adoração da neve, foi estabelecido há apenas alguns meses. Este edifício comercial não tinha nada a ver com eles. Antes de... Como é que se tornou uma área proibida agora? É inconveniente para nós explicar isso para você. Senhor Sean, então, por favor, não nos envergonhe. O guarda-mutante da seita disse com uma cara fria. Zhang Yi e seus companheiros imediatamente percebi que havia algo suspeito naquele prédio. Você vê, antes de eles chegarem lá,
Eles encontraram vários membros da seita cujas atitudes eram muito firmes. E eles estavam secretamente avisando John e seus companheiros para não se aproximarem do prédio. Mas, quanto mais eles faziam mais curioso John e se tornou. No entanto, ele não estava disposto a iniciar um conflito com a seita de adoração da neve. Por sua curiosidade, então ele sorriu e disse que estava tudo bem. O convidado segue os desejos do anfitrião, ele disse. Então, vou trocar de lugar. Ok, este era o distrito comercial. Então havia muitos arranha-céus. Mudar ou não fará muita diferença. Mas este assunto despertou forte interesse de John e ele gosta de descobrir os segredos de outras pessoas. O mais, porque isso pode determinar a sobrevivência de quase qualquer um neste apocalipse. John e mudou para um prédio ao lado. John e toda a sua equipe, incluindo Piada aqui e Flor. Subir o lance de escadas para o topo do edifício. Passo a passo, a altura era de mais de 30 andares. E isso deixou todos um pouco sem fôlego. Entre o grupo, Chun-Lai estava completamente exausto no meio do caminho. E teve que descansar para seguir o grupo. No final, o tio você falou e perguntou a Chong-Yin. Você não pode simplesmente usar as portas duplas para cruzar o espaço. Temos que subir passo a passo. Fora problemático. John e virou a cabeça com um sorriso. Quando não há ninguém no escuro. Vou usar as portas duplas para mover. Mas a deficiência não pode ser facilmente exposta. Ouvindo esse tio do seu lado, você é muito cauteloso. Os vigilantes de John e não diminuíram nada. Mesmo que as principais forças estivessem atualmente cooperando, eles logo chegaram ao topo. E Jong foi capaz de observar toda a seita. Desta visão, com certeza, sua escolha não estava errada. Deste ângulo, seu tiro pode cobrir a área com um raio de 3,5 a 4 quilômetros. Centrado neste lugar, dentro desta faixa, exceto por alguns pontos cegos na frente. Suas balas podem atirar a qualquer momento. Pelo menos ele pode cobrir o alcance fora das 4 linhas de defesa. Ok, eu vou defender aqui e vocês podem ficar neste prédio. Depois, não temos que lutar na linha de frente de qualquer maneira, para que possamos nos adaptar à situação. Enquanto isso, Li Jin, que saiu rapidamente após conhecer Zhang Yi, estava em pensamentos no caminho de volta. Ele estava um pouco inquieto. E ele estava hesitando. Se deve dizer a Zhang Yi o que ele sabia. Então, rezar para que Jenny pudesse ter alguma simpatia e levar sua família para longe de lá. Mas depois de pensar nisso com cuidado, ele negou a ideia porque Jun e não era um santo altruísta. Era impossível para outros aceitá-los. Sem motivo neste mundo apocalíptico. Você só pode confiar em si mesmo e não confiar cegamente nos outros. Quando Li Jin voltou para casa, Li mata-ferimentos há muito se recuperaram. Mas seu estado mental era muito problemático. Tendo perdido sua masculinidade. O menino outrora
enérgico e alegre. Ficou tão deprimido que ele se tornou uma casca de si mesmo. Ele se escondeu em sua tenda e se recusou a sair ou deixar alguém entrar. Ele até se recusou a comer a comida trazida para ele. Isso preocupou muito Lee Jin-jun Din-fan. Lee Jin se aproximou e tentou persuadentemente matar para sair da tenda e se abrigar na igreja. Filho, haverá outra guerra aqui em breve. E a batalha não é pequena. É muito inseguro aqui. E os zumbis podem vir a qualquer momento. Venha comigo dentro da tenda. Micael não reagiu quando ele inicialmente ouviu a voz de seu pai. Quando ele ouviu que eles estariam indo para a igreja, ele de repente gritou como uma besta ferida: Eu não vou. Todos vocês vão e me deixam em paz. E cadê a Sui Baby? Ela não gosta de mim, certo? Deve ser o caso. Eu não a vi. Ao testemunhar isso, Lee Jin ficou sem palavras e desamparado. Ele deu alguns passos para trás, sem saber o que fazer ou dizer. Ele culpa legitimamente aceita por sua situação atual, de seu filho e família. Este culto da neve transformou meu filho no que ele é agora. Parece que não adianta ficar mais. Ele pensou. No primeiro dia, nenhum zumbi apareceu na área em torno da seita de adoração da neve, e logo o anoitecer desceu. Alguns guardas se revezam no plantão à noite, para evitar que os zumbis ataquem à noite, enquanto os outros descansam. Muito em breve, era Mayanoi e Jong-i, que estava descansando em seu carro. De repente, abriu os olhos. Ele se sentou totalmente acordado. E atrás dele, nas costas, estava o tio Vocês Chunlai, competindo em quem poderia roncar mais alto. John e observou cuidadosamente o perímetro externo, pela janela do carro mesmo à meia-noite. Ainda havia pessoas patrulhando o acampamento. Mas a maioria das pessoas já havia descansado. Especialmente o edifício. Que estranhos foram proibidos de se aproximar. Havia muitos guardas ao redor. Depois as pessoas das outras forças principais se reuniram aqui. A seita também aumentou seu nível de segurança. Naquele edifício em particular, obviamente, havia segredos importantes da seita de adoração da neve. Escondido lá, seu veículo estava estacionado em frente ao prédio. Selecionado por Zhang Yi, que também era o posto abandonado. Edifício comercial. Depois de observar a cena por um tempo, estava escuro como breu por dentro. E cada janela foi bloqueada por algo. Então ele não conseguia ver a situação por dentro. O prédio parecia um caixão de cimento. O que está escondido dentro, a curiosidade de Zionji foi despertada e com a capacidade de viajar pelo espaço, sem levar em conta os obstáculos espaciais. Ele não pôde deixar de investigar. Depois que Zhang e calculou a distância, ele abriu as portas duplas, que foi diretamente de seu veículo, para o interior do edifício. As portas duplas LED diretamente para os andares superiores do edifício primeiro.
John e concluiu que, mesmo que houvesse pessoas defendendo o prédio, seria impossível para eles serem nos andares superiores. E ele estava confiante nesse raciocínio, porque ele tinha observando a situação no edifício o dia todo, embora havia pessoas constantemente entrando e saindo do prédio. O dia todo eles não ficaram por muito tempo. E eles saíram com alguns cartões. John julgou que o lugar poderia ser o armazém do sexo. A distância entre os dois edifícios tinha menos de 300 metros. Então, John passou por isso diretamente. O próximo momento, ele saiu por outra porta e apareceu em uma sala no prédio abandonado. A escuridão ao seu redor teve pouco efeito sobre ele, porque não estava escuro como breu. John podia ver tudo. Embora não tão claramente quanto durante o dia, Zhang olhou em volta, e havia um olhar de surpresa em seus olhos. Porque ele descobriu à primeira vista que a sala à sua frente estava cheia de vinhas e galhos de plantas, tanto que as vinhas estavam rastejando sob seus pés. Plantas são plantas mutantes. As paredes, teto e piso do espaço foram cobertos com vinhas e galhos de plantas. E foram essas coisas que cobriram a janela. Shende se perguntou se talvez o corpo desta planta é tão grande quanto todo o edifício. É este o segredo da área proibida, da seita de adoração, da neve, mas para que serve essa planta? Fornecer alimentos ou tem outras funções? Gianni pensou consigo mesmo. Esta foi a primeira vez que ele viu um enorme planta estranha. Ele se perguntou como era possível. Mas pensando na flor e no enorme branco na base esmeralda à beira da água, ele imediatamente percebeu que esta planta não era diferente. Para que as plantas têm capacidades de crescimento ilimitadas. Embora ele não sabia o que a coisa na frente dele era. Ele não ia sair de mãos vazias, dado que ele teve uma excelente oportunidade para aprender os segredos da seita de adoração da neve. Chong murmurou algo baixinho. E de repente, a espada soou da mão direita de Zhang Yi. Ele ativou sua habilidade sobrenatural, que aumentou sua velocidade corporal e reacionabilidade por 8 vezes. E, após um longo período de treinamento privado com Liang Yu, sua força de combate corpo a corpo também melhorou muito. A chave era fortalecer seu poder sobrenatural e o Ju, se possível, para aprimorar suas armas também. Com isso, mesmo que ele encontre um inimigo em um ambiente tão estreito, ele pode reagir rapidamente depois de alguns passos à frente. John cruzou a porta da sala, que foi bloqueado por vinhas extremamente grandes, ciente de que era a planta misteriosa, obviamente relacionado a poderes sobrenaturais. John decidiu que era melhor para não tocá-lo com as mãos. Em vez de... Ele fez um buraco na parede de vinhas com sua espada. E caminhar, quando ele saiu, ele ficou chocado, porque o centro de todo o edifício foi realmente cavado em um sumidouro.
e sob seus pés estava o corredor, que foi destruído e ocupado por suas raízes. Zhang, ele ficou surpreso com o tamanho do enorme planta verde escura, que se ergueu da parte mais profunda do edifício como um céu imponente, e foi direto para o teto do último andar. Isso é uma árvore do mundo, ele pensou. Obviamente, a planta na frente dele não era esse tipo de coisa, embora havia árvores que eram ainda maiores do que isso. No passado, Shenji sabia que esta planta enorme era definitivamente uma mutação e cresceu tanto em apenas alguns meses. A coisa mais bizarra era que era vermelho sangue. E a por toda árvore tinha um parte. ritmo como a respiração humana. Sob a casca preta, as linhas mostravam o brilho vermelho de carne e sangue humanos. Era como se não fosse uma árvore, mas uma pessoa viva. John e não pôde deixar de engolir sua saliva. Ele não sabia se esta planta mutante era agressiva. Então ele foi cauteloso e não se atreveu a fazer um som. Então ele observou cuidadosamente a cena ao redor, as vinhas e galhos que cobriam todo o edifício. E os galhos tinham muitos frutos vermelhos brilhantes do tamanho de punhos. As folhas enroladas em elipsoides, que pendiam nas paredes e telhados como ovos de inseto. Ninguém sabia o que estava dentro. A cena na frente dele estava cheia de mistério. E, em tal ambiente, as pessoas não podiam deixar de se sentir assustadas. Chongni respirou fundo várias vezes. Para se acalmar, ele começou a pensar sobre a situação na frente dele. Não havia dúvida de que ele havia descoberto um enorme segredo da seita de adoração da neve. Então, a escolha veio, ele deveria assistir a emoção, fingir que nada aconteceu e sair. Ou coletar os frutos e galhos. Abra o inseto gigante como um ovo e dê uma olhada mais de perto. Esta é uma escolha muito difícil. Uma vez descoberto, é muito provável que as pessoas da seita de adoração da neve vai lutar com ele até a morte. Mas agora, a seita de adoração da neve ousará lutar contra ele até a morte. Em um momento tão crítico, Gianni pensou nisso de novo e de novo. E finalmente, ele não queria perder esta oportunidade. Então ele se aproximou e escolheu 2 brilhantes frutas vermelhas dos galhos, enquanto ele observou cuidadosamente a reação da planta gigante. Depois de ver que era normal, John, ele ficou aliviado e depois cortou alguns galhos e tirou algumas folhas, vendo que nada incomum tinha acontecido. John levantou a cabeça e olhou para o densamente embalado. Objetos elipsoidais semelhantes a casulos pendurados na parede. Haverá alguns insetos grandes dentro. Zhang, ele ainda estava um pouco assustado. Para ser honesto, as pessoas têm um nojo instintivo por insetos. Se ele realmente abriu e vi os grandes insetos rastejando para fora dele, com muco verde fluindo por todo o corpo. Ele iria vomitar toda a comida que ele tinha comido na noite anterior, rangendo os dentes. John e decidiu pegar um e dar uma olhada. Ele faria isso de uma vez por todas. Ele caminhou ao longo do corredor quebrado até um casulo.
cortou seus galhos com sua espada. E, em seguida, colocá-lo com sucesso em seu espaço alternativo. Depois de completar esta etapa, Jon, e não hesitou em nada, e decisivamente abrir as portas duplas, e deixou-o abandonado. Ele não estava com pressa de estudar as coisas que ele obteve. Afinal, ele não era bom nisso. Então Jon voltou para o carro e fingiu descansar. Mas ele não dormiu a noite toda. No dia seguinte, ninguém tinha encontrado nenhum zumbi. E essa cena foi muito estranha. No início, todos esperavam que um grupo zumbi em grande escala atacasse. Imediatamente, quando quase todas as pessoas em toda a cidade de Tian Hai se reuniram no local da seita de adoração da neve. No entanto, depois de um dia e uma noite, ninguém tinha visto um único cabelo de um zumbi. E como os zumbis não apareceram, isso só significava que eles foram alertados sobre seus planos. Então, eles pararam suas ações. Naquela manhã, todos se reuniram atrás da igreja novamente para discutir o assunto. Os zumbis, de repente, pararam de se mover. Eles notaram nossas ações e estavam secretamente planejando algo. Agora, eu tenho que considerar a sabedoria, o rei zumbi, pode ser muito maior do que pensávamos. Jon compartilha seus pensamentos. E era o mesmo que todos, com os braços cruzados. Deve faminto e franzido, e acrescentou com insatisfação a inteligência exibida por essas criaturas estranhas. É realmente muito alto. Eu acreditaria, se houvesse humanos guiando-os por trás. Então, se eles não aparecerem, temos que ficar aqui o tempo todo. Ninguém tinha uma resposta para a pergunta dela. E após breve silêncio, In Chang-woo perguntou calmamente: há alguma notícia de sua respectiva base? Todos balançaram a cabeça. Não. A base é excepcionalmente silenciosa. Embora nosso povo tenha se movido para o subsolo, também há câmeras de vigilância no chão. Mas nenhum zumbi foi encontrado. Jon respondeu. Então ele de repente pensou em algo. Porque você matou um rei cadáver. A existência do rei cadáver era obviamente especial. Pode-se dizer que é o núcleo de um grupo de zumbis. E uma vez que o cadáver rei morre, o grupo zumbi, formado com ele, como centro, vai perder a ordem. Agora, também pode-se concluir que deve haver mais de um rei cadáver inteligente em Tian-hai City. Talvez haja alguma conexão especial entre eles. Porque um rei cadáver foi morto. Os outros ficaram alertas. Yanjun o rosto era inexpressivo. Ele apenas disse a todos, calmamente: isso é apenas o começo. Talvez os zumbis ainda estejam assistindo. E tudo o que temos que fazer é esperar pacientemente. Isso é exatamente como pescar. Depende de quem é mais paciente, o pescador ou o peixe. Afinal, nenhum plano era absolutamente perfeito. E foi feito com base na inteligência eles obtiveram até agora. Então, se
o plano falhar, então eles vão tentar outra maneira. Mais tarde, naquele mesmo dia, John tirou as coisas que encontrou para mostrar à sua equipe. Depois de saber que John tinha entrado na área proibida da seita de adoração da neve, todos estavam um pouco nervosos e curiosos. A sensação de bisbilhotar os segredos de outras pessoas foi particularmente emocionante. John, ele tirou a fruta vermelha, galhos e folhas, e o casulo de seu espaço alternativo. Quando ele tirou o casulo, as expressões nos rostos de todos os presentes foi, obviamente, um pouco estranho, por causa do tamanho do casulo. Parecia que uma pessoa estava embrulhada dentro. Jane disse para brincar aqui. Piada que você está mais familiarizado com o uso de uma faca aqui. Então, você será responsável por abri-los. John também forneceu a ela todas as ferramentas no laboratório. Ela pode precisar para que ela pudesse dissecá-los completamente e estudá-los. Mas a piada que disse a ele que esses frutos e galhos deve ser devolvido ao laboratório, no abrigo para extensa pesquisa, porque o meio ambiente aqui não era adequado para tal pesquisa. No entanto, este casulo é um pouco estranho. Parece uma mãe assim que ela disse isso. Todos assentiram e concordaram com sua declaração. Jane sorriu e disse: "Vamos abri-lo primeiro. Talvez as coisas não sejam tão misteriosas. Mostrar cura amarrada." Ela tirou a faca do manto afiado. Facas que estavam em sua bolsa de ferramentas médicas. Ela pegou e sua palma esbelta. Corte firmemente as folhas verde escuras da cabeça. Com certeza, depois de cortar as folhas, um cadáver magro apareceu dentro. Jang lembrou que havia milhares desses cadáveres, pendurado densamente na parede do prédio abandonado. E ele imediatamente conheceu a função da planta. Então, é isso. Jang explicou no quebra-cabeça os olhos da multidão. Há uma enorme planta mutante no prédio abandonado. Eu acredito que absorve nutrientes do cadáver. E depois produzir esse tipo de fruta vermelha. Durante esta liang, você continuou. Também vimos muitos adoradores da neve comendo esta fruta vermelha. Esta é, provavelmente, a fonte de sua comida. Em outras palavras, sua área proibida é, na verdade, um celeiro vivo. Não é de admirar que eles sejam tão cuidadosos e não permita que estranhos cheguem perto. Depois de aprender a verdade, todos inevitavelmente se sentiram um pouco aliviados, que não era uma conspiração. E eles não têm falta de comida. Então ninguém estava interessado na planta mutante, que pode alimentar milhares de pessoas. Piada. Cutucou o cadáver com um bisturi. E descobriu que tinha sido completamente espremido, sem vestígios de sangue e carne sobrando. Parece que o cadáver tem de fato foi completamente transformado em nutrientes. Chongni disse para brincar aqui novamente. Depois que você voltar a analisar a composição deste fruto e seus galhos e folhas, para ver se há algo anormal, Jong realmente perdeu o interesse na planta.
Foi apenas por sua cautela usual que ele disse. Piada. John aqui assentiu e respondeu. Me dê um tempo. Esta planta é muito fácil de estudar. Vou fazer uma fatia e observar com um microscópio. E reagência biológica do lado da equipe de investigação. Meng Ku tirou as luvas brancas, depois que ela terminou de dissecar o cadáver, dentro do casulo que eles trouxeram de sua visita. Da área proibida por sexo. Depois de examinar totalmente o cadáver, ela disse a In e todos em sua equipe que estavam por perto. É apenas um cadáver que foi drenado de nutrientes. Não há nada de anormal nisso. Quanto ao fruto que produz, tem alguns efeitos alucinógenos que pode os altos funcionários da seita de adoração da neve para controlar melhor seus crentes. Mas nenhum patógeno foi encontrado. E o teor de açúcar é bastante alto. Deve ser considerado um alimento nutritivo. Yan Jun-woo empurrou seu escuro, óculos de sol em forma de sapo, e respondeu que essa parte ele sabia quando voltamos, pegue algumas das zonas de subida e ver se os especialistas no laboratório podem cultivá-lo. Essa coisa é muito útil. Enquanto isso, no fundo do prédio abandonado, Jong Imin ficou na frente da videira de sangue e olhou para os casulos pendurados de cabeça para baixo. E começou a contar 39, 68. 39, 69, 39, 70 a 1 menos. Enquanto ele suspirava pesadamente, ele soube imediatamente que havia um intruso. Ontem à noite, de repente, sua expressão ficou escura. Há um faltando novamente. Parece que eles estavam tão curiosos. No dia seguinte, ainda não havia vestígios do grupo de cadáveres. E isso fez com que todos se sentissem cada vez mais sombrios. Menos o grupo de cadáveres apareceu. Mais provável que fosse que eles estavam preparando um ataque terrorista. Yan Shou já se mobilizou. Os recursos do distrito de Zhongnan usaram seus satélites para monitorar todo o Tian, cidade de Shaoan, tentando encontrar os movimentos dos zumbis. Finalmente, com a ajuda de alta tecnologia, eles realmente encontraram pistas. Yan Shou chamou todo mundo e contou-lhes as últimas notícias. Os zumbis estão se reunindo. E eles estão se reunindo nesta direção. Preliminar. Estimativas mostraram que o número é de pelo menos 100 mil. Você deve estar preparado. Esta é uma batalha difícil. 100 mil. Este número fez com que todos franzissem a testa momentaneamente sem palavras. Com o número atual de combatentes. Das 5 forças, apenas mais de 2.000. Yang Gênio continuou em seu tom frio de sempre. Vocês não precisam matar todos os zumbis. Você só precisa atrasá-los por um tempo, para criar oportunidades para nossa equipe de investigação. Uma vez que vamos para o subsolo e eliminar todos os reis cadáveres, seria fácil lidar com os zumbis. Sem um comandante, 100 mil zumbis, ou até mais. É difícil mesmo sem um comandante. Mesmo que sejam
100 mil zumbis estúpidos. Não podemos segurar a linha de frente por muito tempo. No entanto,